Dia, meus irmãos, vamos para a nossa escola bíblica dominical daqui a pouquinho. Vamos aguardar aqui os irmãos entrem conosco para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Estarmos aí nosso domingo, nossa semana, penúltimo dia do mês de agosto, já estamos aí iniciando mais um mês de setembro. Olha como o ano já passou rapidamente. Vamos aguardar um minutinho. Enquanto isso, você pode compartilhar aí nas suas mídias a sua página aí no Facebook, para que outros irmãos participem conosco aqui desse momento, né? Um momento de aprendizado, começar a semana aos pés do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Eu já estou fazendo isso agora. Estou compartilhando aqui para que outras pessoas também participem junto conosco, tenhamos a alegria de partilhar a palavra de Deus, de aprendermos mais do que a Bíblia, do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Vou aguardar uns minutinhos para que juntos aqui comecemos a nossa escola bíblica dominical. Por enquanto ainda não chegou ninguém aqui. Vamos aguardar uns instantes, logo, logo, todos juntos vamos louvar a Deus, todos juntos vamos cultuar e exaltar o nome do Senhor. Eu estou aqui compartilhando, mandando, se você os links, se você chegou agora, coloque aí nos comentários, você que está conosco, coloque um bom dia, para a gente saber que você está aí e compartilhe, né, para que outras pessoas também participem conosco. E além disso, se você é de fora de Jaboticabal, coloque aí nos comentários a cidade que você está participando. A minha esposa já chegou aí, a Fabiana. Nossa irmã Marilza, o presbítero Vigílio, está aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Então coloque aí nos comentários você que está conosco, para que saibamos quem está aqui conosco, participando, para juntos cultuarmos, exaltarmos o Senhor. Que bênção é poder estudar um pouco mais a palavra de Deus, né? Começar a semana aos pés do Senhor, começar a semana aprendendo mais e mais da graça, do conhecimento que vem da palavra de Deus. Não há situação melhor do que começar aos pés do Senhor. Quero agradecer a Nicinha está aqui conosco, a nossa irmã Sônia também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como eu disse, coloca aí nos comentários você que não colocou, para que saibamos que você está conosco aqui. Um bom dia, um oi, só para um joinha, para a gente saber que você está aqui conosco e juntos participemos aí nessa manhã, né? Como eu disse agora há pouco, amanhã, o último domingo deste mês de agosto, mês que temos tido o privilégio de poder louvar a Deus, caminhar ainda de forma remota, né? Ainda de distanciamento aí, mas crendo que Deus está conosco, né? E estamos às portas aí de mais um mês, que Deus nos dê um mês de liberdade de fato, livre desse vírus, livre de tudo isso que tem assolado as nossas vidas. A Maria de Fátima, né, está aqui conosco, Maria de Fátima Prado, eu acho que, se eu não me engano, é a irmã da Maria Prado, do Almir. Seja muito bem-vinda. A Tânia está aqui também. Que bom que vocês estão aqui. Eu espero que nesse tempo que vamos passar juntos seja muito bem aproveitado, né? E eu não me canso de dizer isso. A maneira como começamos a semana é determinante para o restante dela, né? Porque poderíamos muito bem menosprezar a palavra ou levar de qualquer jeito, mas nós escolhemos a boa parte. E isso não será tirado. Eu creio que o Senhor está conosco, eu creio que o Senhor está conduzindo as nossas vidas, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, e começar na presença do Senhor a nossa semana é indispensável, né? Esse é o dia do Senhor, não é o dia para fazermos outras coisas a não ser aquietar o nosso coração e nos alimentar e crer que Deus está conduzindo a nossa história, crer que Deus está conosco. Manhã abafada, né? Eu não sei se você tem compartilhado disso, a noite foi bem quente, uma fumaça, pelo menos aqui na minha região, tomou conta, quase que a gente não consegue nem respirar, garganta seca, mas tudo bem. As coisas, como diz o ditado popular, são ossos do ofício, né? Faz parte da vida e a gente tem que conduzir tudo isso. Vamos orar, queridos, vamos dar início então à nossa escola
dominical, nossa escola bíblica desta manhã, último domingo, pelo menos aqui em casa, né? A partir do domingo que vem, mas isso eu vou falar no finalzinho, nós vamos ter de forma presencial, voltando aí depois de 5 meses, quase 6 meses aí, voltando às nossas atividades, ainda que gradativamente, de forma presencial. Mas a transmissão será mantida, né? Nós vamos continuar fazendo as transmissões dos cultos. Muito bem, vamos então começar a nossa escola dominical. E vamos começar agradecendo a Deus. A misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. A misericórdia dele se renovou sobre a minha vida. E nós temos só que agradecer a Deus. Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Grande é a sua fidelidade. Vamos orar? Vamos dar início então à nossa escola bíblica. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta manhã em que nos reunimos, ó Pai, ainda distanciados uns dos outros, mas com a plena certeza que o Deus é o mesmo, presente em nossas vidas, o Deus que nos fala através da palavra. Obrigado, Deus, pela noite de descanso que tivemos. Obrigado, Deus, pelo lar, obrigado pelas vestes, obrigado pelo alimento e por tudo que tem dado a nós, providenciado a nós. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque temos a tecnologia e ela pode ser muito bem usada para a tua glória. Queremos fazer bom uso dela, Senhor. Pai, que toda a distração pode ocorrer em virtude do nosso lar seja, Pai, diminuída e zerada, para que a nossa atenção seja voltada exclusivamente em Ti. Ó Deus Altíssimo, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos chegando ao fim de mais um mês, mês de agosto, e até aqui a operosa, a bondosa mão do Senhor nos conduziu, tem conduzido a nossa caminhada. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, para a nossa devocional, nessa manhã de domingo, eu escolhi o texto de Gênesis, capítulo 22. É um texto que eu gosto muito, já fiz referência a ele, já fizemos devocionais em cima dela. E eu gostaria de, mais uma vez, falar sobre esse texto de Gênesis, capítulo 22, de forma muito breve. Se você tiver uma Bíblia aí e puder abrir a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Eu quero ler apenas uma parte desse texto, que é onde Deus prova a Abraão para que ele lhe dê, né, o seu filho Isaque. E aí, no meio do ato ali de sacrificar o seu filho, o Senhor provê o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Tudo isso aponta para o sacrifício definitivo de Cristo, que morreu no nosso lugar, o cordeiro substitutivo, aquele que pagou um alto preço. Mas olha só o versículo 9 até o versículo 14. Gênesis capítulo 22, o verso 9 ao verso 14 diz assim: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocaustos no lugar do seu filho. E pôs Abraão, diz o texto, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor proverá. O Senhor proverá. Essa expressão de Abraão se tornou uma expressão clássica. É uma expressão que nós usamos constantemente como crentes, servos do Senhor. Deus vai prover.
as necessidades vêm, as dificuldades estão aí, o Senhor proverá. Eu creio, Deus vai prover na minha vida, e cantamos isso. O Senhor proverá. Isso significa que Deus vê antes e providencia tudo aquilo que precisamos. O Senhor proverá implica em dizer que Ele sabe tudo o que precisamos antes que peçamos. Nesse contexto aqui, Abraão, o Senhor pôs à prova Abraão, versículo 1 do capítulo 22, ele pede o seu único filho, aqui no sentido de que o Senhor o testou. Deus não tenta ao pecado, Deus prova os seus servos e a fidelidade deles. E todo o processo que nós temos aqui é Abraão levando o seu filho ali para o sacrifício. E nesse momento, o ápice, no momento culminante, o Senhor provê cordeiro. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor proverá, nós devemos crer e descansar nessa certeza. Nós devemos assimilar no nosso coração. Como igreja do Senhor, nós precisamos entender que Deus está provendo, que Deus está sustentando, que Deus está direcionando. Que bom é começar a nossa semana com isso em mente. Não sabemos como vai ser o mês de setembro. Terça-feira começa um novo mês. Praticamente, já olhando, no horizonte o final do ano de 2020, um ano terrível, em certo sentido, mas um ano onde Deus proveu sobre nossas vidas. Um ano onde não nos faltou nada, apesar de escassez para alguns, dificuldade para alguns, nós podemos louvar a Deus pela sua providência. O Senhor tem feito milagres extraordinários no meio do seu povo ao longo da história. O Senhor é o Deus da provisão, da salvação, da cura, da libertação. São bênçãos imerecidas sobre nossas vidas. Essas bênçãos são inegáveis. Deus está cuidando das nossas vidas. O Senhor proverá. Sabe, queridos, há algumas questões que eu gostaria de destacar aqui nesta manhã para a nossa devocional. Em primeiro lugar, Deus vai prover aquilo que necessitamos. Sabe, o apóstolo Paulo ele declara que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Ele diz assim em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é supridor. Há uma diferença entre necessidade e luxo. Sabe, queridos, a necessidade é a carência que precisa ser suprida para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Por isso que Jesus nos exorta a orar o pão nosso de cada dia, a necessidade, aquilo que precisamos. E nós clamamos a Deus, Senhor, supra com o pão nosso de cada dia. Deus é fiel supridor. Sabe, queridos, no banco celestial há riquezas suficientes para suprir todas as nossas carências. E a primeira coisa que nós precisamos olhar para esse texto e aprender é que Deus vai suprir o que é necessário. Aquilo que necessitamos. No contexto, era necessário um cordeiro para substituir aqui um carneiro, para que fosse morto no lugar de Isaque. Deus supriu. Mas, em segundo lugar, queridos, Deus vai prover aquilo que é impossível para mim. Sabe, Deus não faz aquilo que eu posso fazer, apesar de agir no ordinário, no dia a dia. Mas Ele me deu a capacidade de agir, de lutar, de trabalhar. Agora, queridos, tudo aquilo que é impossível para o homem realizar por si mesmo, Deus realiza. Ele age nas nossas impossibilidades. E para receber o impossível, você precisa crer que Deus é poderoso para fazer isso e Ele faz segundo a vontade dEle. Sabe, queridos, nós não precisamos aqui desconfiar da providência de Deus. Porque a providência dEle não vem atrasada. A providência do Senhor vem no tempo certo. No caso de Abraão aqui, ela veio no momento exato, no ato de estender a mão para sacrificar o seu filho, nos
popularmente dizendo, nos 45 do segundo tempo, o Senhor agiu no tempo certo, no tempo determinado. E o Senhor nos garante pela sua palavra, de maneira nenhuma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. O Senhor provê aquilo que é impossível para mim e Ele vem no tempo certo. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes nós olhamos para o nosso redor e ficamos um tanto quanto preocupados. Será que vai dar certo? Será que... Mas é impossível. O Senhor trabalha nessa dinâmica com as nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades. Ele age no impossível, aquilo que é impossível aos nossos olhos. E no tempo dele. Assim foi com Abraão. Isaac era o filho da promessa. No passado, no capítulo 18 de Gênesis, Sara riu. Porque o Senhor fez a promessa, ela já era velha, Abraão já era velho também, já havia deixado ali de ter a relação ali para ter um filho. E o que é interessante ainda, porque no capítulo 11 de Gênesis, diz que Sara era estéril. E contra todas as impossibilidades, e no tempo certo, Deus proveu na vida de Abraão e Sara. Deus provê nas nossas vidas aquilo que necessitamos, o que é impossível aos nossos olhos, no tempo dele. Mas nós precisamos descansar. Descansar. Você está aprendendo no meio de tudo isso a descansar no Senhor? Ou você está inquieto? Ou você está sobremodo preocupado achando que é o fim? Sim, nós temos ao nosso redor um vírus terrível. Sim, nós temos problemas na área política, de oposição. Nós temos problemas na área econômica. Muitos desempregados, dificuldades sobre dificuldade em nossas lares. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor prover nas nossas vidas, como proveu no passado. Ele proverá no hoje. Sabe, meus amados irmãos, há uma tendência de nos acostumarmos achando que está seguindo o seu curso à deriva. É só estender a vela. Na verdade, queridos, há um motor que conduz a nossa vida. É Deus, não é o acaso. A gente vai falar muito sobre isso hoje. É Deus que conduz a história da nossa vida. Ele que provê sobre todas as coisas. E que possamos nos lembrar sempre do Senhor. Que possamos louvá-lo, exaltá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós vamos cantar um hino que fala bem sobre isso. Nunca, nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória. Que possamos bendizer e louvar o nome do Senhor. Vamos cantar este hino?
que nunca nossos lábios possam se fechar diante da providência de Deus e louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Que nunca a nossa memória se esqueça todos os benefícios que o Senhor tem provido nas nossas vidas. O Senhor proverá, essa é a nossa fé, é aquilo que cremos. Deus proverá. Como vai ser o mês de setembro agora? Não sabemos. O Senhor proverá. E como vai ser essa semana, pastor? Não sei. O Senhor proverá. Descanse nessa certeza. Deus vai suprir nossas necessidades, porque Ele é Deus que cuida dos seus. Deus há de cuidar de nós e prover o impossível na nossa vida. Aquilo que as nossas mãos não conseguem manipular, o Senhor pode fazer. E no tempo certo, Ele vai agir. Que bênção, querido. Como é bom saber que temos um Deus providente, temos um Deus que cuida de nós, um Deus que conduz a história do seu povo. Que os nossos lábios possam proclamar a bondade, a fidelidade, o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nessa manhã de aprendizado na nossa escola bíblica, onde queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Vamos orar também nesse novo mês que inicia, rogando a Deus que nos abençoe, rogando a Deus que nos ajude, para que possamos passar mais um mês aí confiantes. Quem sabe esse mês de setembro tenhamos a excelente notícia que o vírus foi embora, que foi vencido, nada é impossível ao Senhor. Nós já vamos começar, se Deus quiser, com uma ótima notícia. Domingo que vem nós voltamos às nossas atividades, ainda que gradativa, mas presencial. Depois de 5, praticamente 6 meses, todos os cuidados. Então nós temos motivos de gratidão e nós devemos rogar. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, graças te damos, ó Deus, porque Tu és o Deus providente. Tu és o Deus que provê nas nossas necessidades. Tu és o Deus que age nas nossas impossibilidades, onde os nossos olhos julgam ser impossíveis. Tu és o Deus que age no tempo certo. Oh Deus, obrigado, Pai, por cuidar das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque durante esses meses, durante esse tempo em que estamos enfrentando esta pandemia, Pai, o Senhor está cuidando e tem cuidado das nossas vidas. É maravilhoso saber, ó Pai, que o Senhor conduz a nossa história. Deus, nós estamos às portas de mais um mês. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos que o Senhor cuide e nos abençoe neste novo mês. Nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada. Nos ajude, ó Deus, na certeza que o Senhor é o Deus do amanhã, que o Senhor já está presente lá. E ainda, ó Deus, que nossos olhos não contemplem o que vai acontecer no amanhã e nem devemos ficar sobre modo ansiosos. Nos lembramos que temos um Pai que cuida de nós. Um Pai que nos vê em todo o tempo, conduz a nossa história e tem cuidado das nossas vidas. Abençoe meu irmão, minha irmã que está aqui conosco, participando, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Fala aos corações nesta manhã. Que possamos, ó Deus, ao terminar esta aula, ao terminar este momento, possamos alegres ser conduzidos à prática, à confiança, pela fé neste Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, nós vamos começar a nossa aula, então, nessa manhã, na nossa série Eu Creio. Nós começamos já há algumas semanas, meses aí, essa série Eu Creio. Deixa eu beber uma água aqui. E nessa série, queridos, nós temos abordado a dinâmica de que não basta apenas você dizer eu creio por dizer. É necessário viver o que você crê. Eu lembro na primeira aula nós usamos a dinâmica do papagaio, né? Você pode ensinar um animal, um papagaio ali, a repetir algumas palavras, até mesmo dizer eu creio em Deus, mas ele não vai entender aquilo. Diferente de nós.
que pela revelação bíblica, pela palavra de Deus, podemos dizer, eu creio e eu vivo o que eu creio. O apóstolo Pedro nos lembra que é necessário dar razão da nossa fé. É necessário não apenas declarar verbalmente eu creio, é necessário viver o que cremos. E nós temos caminhado, conhecendo um pouco mais a Deus, falamos um pouco mais sobre as doutrinas da graça, sobre a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, as doutrinas que falam do amor, da soberania de Deus. E nós chegamos num ponto, queridos, que nós temos falado, abordado sobre a soberania. Falamos da soberania de Deus na criação, na história, no conceito geral. Falamos também na semana passada da relação à soberania de Deus e o sofrimento humano. E hoje, queridos, eu quero falar sobre a providência de Deus. A providência de Deus. Esse é um termo que nós não falamos tanto sobre ele. E deveríamos tratar e falar com mais frequência sobre a providência de Deus. Eu, particularmente, das doutrinas cristãs, das doutrinas bíblicas, a doutrina da providência me encanta. Eu gosto muito de falar sobre ela. E falar sobre a providência é ser lembrado que Deus está presente, soberanamente, cuidando das nossas vidas. Eu quero começar com uma letra de uma música, com um trechinho de uma letra, melhor dizendo. Uma música que eu, particularmente, eu gosto muito. E a música, colocando aqui, a música diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa é a letra da música, né, do Titãs aí, Epitáfio, é isso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Como eu disse, eu gosto dessa música. Ela é uma música que ela fala sobre a realidade da vida, de aproveitar mais. Eu devia ter aproveitado isso, aproveitado aquilo. Eu não sei se você percebeu, mas esta pergunta vem desse refrão que muita gente acha que a história é conduzida dessa maneira. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Ocorre que a afirmação do autor nos leva a uma importante reflexão. O acaso existe? O acaso nos protege? É o acaso que vai conduzir as nossas vidas, ou até mesmo nos proteger, ou vai nos prejudicar? Então, queridos, a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, e estabeleceu leis que regem a criação. O profeta Isaías nos fala que o Senhor criou os céus e a terra e os estendeu e formou a terra e tudo que produz, dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. E aí nós chegamos diante de uma afirmação como essa, falamos: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? É duro quando nós olhamos para a dinâmica, para a beleza do ato criacional e soberano de Deus, para chegar a um dado momento e dizer: o acaso vai me proteger. Queridos, na verdade, o acaso não vai nos proteger, porque o acaso não existe. Mas isso a gente já vai falar daqui a pouco. É Deus que protege o seu povo, é Deus que conduz a história do seu povo. Quando você anda distraído, Deus continua cuidando dos seus. A Bíblia nos exorta a não andar distraído, a ser vigilantes. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, vigiando em todo o tempo, não andando distraído, não andando de forma irrefletida. Mas mesmo quando em algum momento nós andamos distraídos, o Senhor está cuidando de todos os teus filhos. Providência de Deus. É isso que nós vamos falar nessa manhã, tratando um pouco desse aspecto, a providência de Deus. Mas o que é a providência de Deus? Nós já falamos disso na abertura da nossa escola bíblica. Deus proveu ali um cordeiro a Abraão. Mas quando falamos da providência, o que vem na nossa mente? Queridos, a providência de Deus é a doutrina de que Deus é soberano.
Ele é soberano sobre tudo o que acontece no mundo. E não há na Bíblia algum termo hebraico ou grego que isoladamente expresse a forma plena do conceito dessa doutrina, assim como a palavra trindade não aparece na Bíblia. A palavra providência, ela aparece nos seus correlatos aí, prover, proverá, mas a providência em si, nós não temos esta palavra expressa para simplesmente dizer é dessa maneira. A teologia adotou a palavra providência para este fim. Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Deus, ele governa sobre a sua criação. Deus, ele conduz a história da criação. E nós precisamos ser tomados por isso. É o ato do Senhor governando sobre todas as coisas. Essa palavra providência, ela é usada, né, como um nome para o ensino bíblico de que Deus é o governador sempre presente de toda a criação. Então, ele rege, ele sustenta, ele gerencia, administra tudo o que ele criou. Ele não é aquele que a gente já vai falar daqui a pouco, aquele que tirou férias. Eu lembro do filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que é um filme muito legal, uma comédia, né? Pelo menos o filme ali, não sei se você já assistiu, não posso falar muito, porque quando fica falando do filme, você acaba, se você não assistiu, fica bravo aí. Mas ali um homem fazendo o papel de Deus, Morgan Freeman, o ator, ele tira férias e dá os poderes ali a um homem comum como Jim Carrey. E o que me chama a atenção é que ele só se atrapalha, né? Mas a cena que, olhando para esse filme de uma forma crítica, nos chama a atenção é de um Deus que tirou férias. De um Deus que deixou a criação na mão dos homens. Agora, a pergunta é, no ato da providência de Deus, será que isto se enquadra? Deus saiu de férias. Sabe, queridos, como governador soberano sobre a criação, como um governador supremo, Deus cuida e supre as necessidades de todas as suas criaturas. Deus não tirou férias. Se alguém disse isso para você, acredite, é mentira. Observe que a palavra prover, ela é encontrada na palavra providência. Providência, contudo, não se refere somente a essa provisão. Deus vai prover como ele deu algo, né? Mandou o pãozinho, mandou o carneiro para Abraão. Mas também ao controle, direção e o uso de todas as coisas de Deus para os seus propósitos. Lembre-se que nós falamos no nosso primeiro estudo sobre essa questão da soberania, que até os nossos atos, a nossa história, a nossa vida é conduzida pela providência do Senhor. Deus, ele não apenas manda o pão nosso de cada dia, ou nos dá força, né, suprindo as nossas necessidades. Deus controla todos os atos na história. Eu lembro de um texto de Daniel, capítulo 4, verso 35, e Daniel diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode frear a ação de Deus. Ninguém pode dizer simplesmente o que Deus deve fazer ou não fazer. Quem foi, diz o apóstolo Paulo em Romanos, quem foi o seu conselheiro? Quem foi que lhe pudesse lhe dar a opinião? Faça isso ou faça aquilo. Na verdade, queridos, a providência, então, significa que nada acontece por acontecer. Quando você pensar na soberania, no cuidado de Deus, na agenda de Deus, na dinâmica de Deus, nada acontece fora do controle soberano de Deus. Nada acontece como usamos no dia a dia, esse tal de acaso ou sorte. Nada acontece por acontecer.
E há alguns conceitos errados que nós devemos tratar quando falamos acerca da providência, quando nós tratamos sobre esse assunto. Há alguns conceitos errados sobre a providência de Deus. Há alguns conceitos que ao longo da história foram criando suas raízes no imaginário, na mente humana. Isso foi passando e cristalizado aí na mente. Muitos, até mesmo crentes, estudiosos da Bíblia, têm sido levados por isso. Eu quero rapidamente, eu não vou me ater tanto a esses conceitos errados, mas dentro dessa má interpretação ao longo do tempo, eu gostaria de destacar algumas delas. Em primeiro lugar, o deísmo. Essa visão entende que Deus criou o mundo e se afastou dele. Ou seja, tirou férias. Mas não apenas tirou férias, ele é um espectador. A analogia usada por essa teoria é de que Deus é Deus como um relojoeiro. Ele deu corda e ela agora o mundo está sendo regido por leis que ele estabeleceu, mas que ele não está interferindo. Alguém já usou a expressão da máquina de lavar, de você jogar e deixar a coisa fazer o seu processo. Mas, queridos, a analogia usada por essa teoria, então, é de que Deus é como um grande relojoeiro. Assim, o mundo funciona como uma máquina e tudo que acontece está de acordo com as causas secundárias já incorporadas por ele. Logo, Deus é um observador do universo, mas nunca interfere neste universo. Quando nós olhamos para este ato, é Deus como espectador, é Deus como aquele que simplesmente está olhando, mas não se relaciona com a sua criação. Então, dentro do deísmo, se considera o seguinte: Deus é transcendente. Deus existe. Toma-se por certo que Deus existe. Mas ele é transcendente, ou seja, ele criou todas as coisas e ele está acima da criação como um Deus soberano, mas que só observa. Agora ele criou e esse descansou lá do sétimo dia do ato criacional se estende por todas as épocas. Deus descansou no sentido de agora deixar com que a terra siga o seu curso. Esse é um conceito errado. Outro conceito errado que nós temos é o dualismo. O que o dualismo entende? O dualismo entende que o mundo é governado por dois poderes, um bom e um mau. Que Deus seria bom e que divide o controle do universo com o poder do mal. E que vivem nessa guerra entre o bom e o mal, um braço de queda aí, né? E o que é interessante, se eu não me engano, uma doutrina do passado, o maniqueísmo trabalhava muito esse conceito de Deus e o mal ali guerreando e lutando para ver quem vai vencer no final. O dualismo, então, ele trabalha nesse conceito, né? De que Deus é bom, mas existe o mal e eles dividem o controle do universo. Outro conceito aí que nós temos é o panteísmo. O panteísmo, esta visão absorve o mundo em Deus. Significa que a criação participa e constitui o ser do próprio Deus. Então, não é o Deus acima da criação, é ele na criação. E aqui considera a matéria em si é Deus. Tudo é Deus. Ainda, queridos, falando um pouquinho, nós temos o indeterminismo. O que fala o indeterminismo? Ele afirma, né, que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Nada do que acontece é planejado ou controlado por um poder. É parecido com o deísmo, só que no caso o deísmo considera que Deus criou e deixou tudo estabelecido com leis. No caso do indeterminismo, nada acontece, nada do que acontece é planejado ou controlado por um poder. É simplesmente foi. E o oposto do indeterminismo é o determinismo. E o determinismo, agora, do lado contrário, até as ações nos torna como robôs. Então, o determinismo entende que existe um poder superior que exerce um controle que destrói a responsabilidade e a liberdade das escrituras.
das criaturas. A ideia é, nós somos como um robozinho e Deus está controlando com seu joystick espiritual, né? No céu ali, olha, agora a Eva está ali fazendo um bolo de pote. Não, foi Deus que controlou a Eva. Ela sentiu uma dorzinha lá no braço. Espero que a Eva esteja melhor. Não, agora o pastor Pedro passou a semana meio tonto. Ah, foi Deus que controlou como um robô meramente. Essa teoria defende que não há nenhuma causa secundária neste mundo, de causa e reação em si. Isso significa que Deus determina e causa de forma imediata e absoluta tudo o que acontece. E nesse caso, a liberdade das criaturas é uma plena ilusão. O homem pensa que é responsável, mas na verdade não é. O problema desse determinismo é que, nesse caso, nós somos inocentados. Não há responsabilidade humana. E se há um dos grandes mistérios que nós temos que trabalhar é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas ainda, queridos, nós temos um conceito muito comum nos nossos dias, que é a casualidade. Causalidade. Ela entende que o poder pode ser controlado, pode, né, ser aí controlado por um universo irracional, né? Qualquer poder controlador do universo irracional. É tudo casualidade, meramente como a própria palavra diz. Ainda bem que a Eva está melhor. Ela acabou de afirmar aqui. Glória a Deus, Eva. Bom, e ainda, queridos, o destino ou o azar, né? Essa doutrina aí afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há propósito benévolo, né? Então, é meramente o destino ou azar. E nós usamos muito isso, né? Ah, eu estou numa semana, olha, estou com um azar, né? E às vezes a gente coloca isso tudo como meramente destino, azar, tirando tudo nesse momento a nossa responsabilidade. Porém, uma das coisas que nós precisamos entender, diante de tudo isso que eu mencionei aqui, queridos, é que todas essas teorias, a Bíblia, ela afirma, né, que Deus, ele provê, que Deus criou todas as coisas. Contrário do que essas teorias dizem aqui, todas essas teorias devem ser rejeitadas à luz da Escritura. Porque, na verdade, olhando para a doutrina bíblica, nós entendemos o contrário, e a Bíblia, o Deus que se revela, fala de forma contrária. Então, o que a Bíblia diz sobre a providência de Deus? O que a Escritura, o que a palavra de Deus nos diz sobre a providência de Deus? E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora nessa manhã. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma, né, que Deus criou todas as coisas e que ele sustenta a sua criação. Uma das coisas muito belas do que temos aqui, queridos, é que Deus, ele formou e sustenta. Isso é muito importante destacar. Deus não é aquele que criou e como um carrinho de corda, deu corda e ela vai seguir. Ele sustenta. Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui, nem respiraríamos. Hoje está difícil de respirar com essa fumaça que está na cidade aqui. Olha o texto bíblico. Olha lá em Colossenses, capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ou seja, tudo está sendo direcionado por suas mãos. Neemias reconhece isso e no verso 6 do capítulo 9, ele diz: só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo quanto nelas há, os mares e tudo quantos há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O Senhor sustenta todas as coisas, segundo a palavra do seu poder, segundo a sua vontade. Deus está conduzindo a história. Deus conduz tudo. Deus criou e sustenta toda a criação. O apóstolo Paulo, lá em Atenas, em Atos, capítulo 17, ele expressa muito bem dizendo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E nós precisamos lembrar disso. Ele nos criou e ele nos sustenta. E sem ele não haveria nenhuma condição de sustento. Então, em primeiro lugar, a primeira afirmação é essa. Deus criou todas as coisas e sustenta.
E falar sobre esse sustento é entender também que ele governa todo o universo. Ele não apenas sustenta mandando a condição de vida, ele governa as nações e os próprios indivíduos. Deus é o governante superior sobre todas as coisas. Uma coisa que me ajuda muito diante dos mandos e desmandos de líderes mundiais, de tantas coisas, de tanta corrupção, de tantos problemas, eu tento sempre me lembrar que Deus é Senhor sobre todas as coisas e Ele faz segundo a sua vontade. É por isso que eu oro ao meu Rei, ao meu Senhor. Lembre-se que nós tratamos disso lá no nosso há 2 semanas, é o Deus Rei, mas não um rei impossibilitado como nossos reis, os governantes da terra, é o Deus Todo-Poderoso. E olha só o que a Bíblia nos diz, eu coloquei aqui o Salmo 47, o verso 7 e o verso 8. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Quando João teve aquela visão na ilha de Patmos, em Apocalipse, uma das cenas e uma das palavras que mais aparece no livro de Apocalipse é a palavra trono, ou os tronos que aparecem ali. E no governo de todas as coisas está o Senhor, assentado no seu trono, reinando sobre todas as coisas. Ele governa todo o universo e ele governa até mesmo os indivíduos segundo a sua vontade. Além disso, queridos, podemos destacar também que nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo. Alguém pode achar que, tudo bem, eu creio que Deus governa e tudo, agora eu sou livre para fazer o que eu quiser e ponto final. Não, na verdade, nós somos conduzidos segundo a nossa natureza pecaminosa, falha. Mas até isso não pega o Senhor de surpresa. Provérbios 21, verso 1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quando o povo de Israel estava ali, cativo na Babilônia por 70 anos, o Senhor levanta um imperador, um rei, um governante, que ele o chama de meu pastor, lá em Isaías, Ciro, mesmo que este não era temente a Deus, mesmo que não temesse ao Deus de Israel, Deus verdadeiro. Deus conduz segundo a sua vontade. Sabe, queridos, porém, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus exerce esse governo de tal forma que ele não pode ser responsabilizado pelo mal, o mal moral. Ele não é o autor do pecado. Ele não nos torna como robozinho, mas ele não viola a vontade e a responsabilidade das suas criaturas como agentes livres. Lembre-se que eu falei que há um mistério para nós como conciliar soberania com responsabilidade. Mas, apesar de tudo isso, Deus não pode ser responsabilizado. Isso significa, queridos, que as criaturas racionais podem agir por sua própria capacidade de escolha, sua livre agência. Eles podem tomar decisões, podem assumir atitudes de acordo com a sua própria vontade, estão livres conforme a natureza lhes permite, mas Deus continua sendo soberano acerca de tudo, conduzindo todas as coisas. Essa perspectiva nós chamamos de casualidade secundária, né? Que sempre exercemos a nossa liberdade, assumimos a nossa responsabilidade e as causas secundárias acontecem. Mas Deus permanece soberano e nenhum aspecto da providência dele é enfraquecida. Um exemplo clássico nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Porque quando nós olhamos para a história deste jovem chamado José, José foi alguém que, poderíamos dizer, tinha tudo para dar errado. Era aquele que, poderíamos dizer, ele deveria crescer revoltado. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que intentaram matá-lo.
mas não o mataram. Porque Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano na história e tem um plano na história de cada um. Mas veja que no capítulo 50 de Gênesis, depois que os seus irmãos vão ali buscar alimento no Egito, e José se revela para eles, o entendimento vem como uma lição clássica. No versículo 20 do capítulo 50, José se revela para os seus irmãos. No verso 19 é belíssimo, porque ele diz assim: respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? A ele vocês devem temer. Mas olha o verso 20, ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus já tinha planos. Ou seja, apesar dos atos, e eles são responsáveis, os irmãos de José não foram tomados ali num transe sem saber o que fazer, não. Eles conscientes venderam a José, e José também tinha suas falhas. Mas apesar de todos os atos, o Senhor era com José e o abençoava e cuidava da sua vida, até que chegou naquele momento em que vemos a providência de Deus, o cuidado de Deus. É interessante porque aqui José deixa claro o mal que se refere aqui. Os irmãos de José tinham tramado um plano, para destruí-lo, mas Deus tinha planejado que esse mal fosse para o bem, não apenas de José, mas de muita gente. O alimento que supriu a necessidade de muitos era um período de escassez, era um período de fome. Sabe, queridos, de acordo com a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito, Deus trabalha tanto através de causas, entre aspas, secundárias, quanto sem elas. Tudo há de se cumprir e ele faz segundo a sua vontade. Deus exerce esse governo soberano. E aí, queridos, quando a Escritura fala da providência de Deus, ele, na maioria das vezes, fala da mão que ele provê para as suas criaturas e que lhe dá vida, que lhe dá fôlego. É com a sua mão, a mão de Deus, que ele dirige, ele guia e dirige o curso de todas as coisas, de forma que sirvam para o seu propósito maravilhoso. É a mão do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, que provê o dia a dia a cada um de nós. E aí, meus amados, até mesmo o que podemos aí dizer, os atos do nosso grande adversário, Satanás, Todas as coisas, por mais que vemos o inimigo da nossa alma, Todas as coisas são obra de Deus, completamente sob o seu controle. Mesmo os atos pecaminosos dos ímpios, a atividade do diabo estão completamente sob o controle de Deus. Todavia, é de grande valor ser relembrado sobre isso. Isso não torna Deus responsável por tais atos, porque ele não viola a nossa responsabilidade. Somos responsáveis diante da soberania de um Deus que provê todas as coisas. E quais são as implicações disso? Ok, Deus é soberano, ele controla todas as coisas, e quais são as implicações? O que isso pode trazer de forma prática para nós? Em primeiro lugar, queridos, eu quero destacar que a providência de Deus é um grande conforto para os redimidos, para aqueles que descansam em Deus, para aqueles que conhecem a Deus. Está difícil. Sabe, queridos, certa vez, um homem chamado Jó, patriarca, um homem posses, mas a Bíblia não fala apenas da sua riqueza e da sua casa em abundância com muitos filhos. A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E os problemas vieram e assolaram este servo do Senhor
advindos do próprio adversário, Satanás. Ele teve problemas na sua saúde. Ele perdeu seus filhos. A sua casa desabou, literalmente. Perdeu todos os seus bens, funcionários. Sua saúde ficou assolada. A própria esposa chega e lhe propõe o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tipo, dizendo, que Deus é esse que permite isso acontecer na sua vida? E não é assim que muitas vezes nós, de frente aos problemas dessa vida, somos sugestionados. Cadê Deus? Mas a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Jó que em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Pelo contrário, Jó reconhece que tudo vem das mãos do Senhor e ele diz à sua esposa ali: falas como uma doida, como uma louca, não receberemos, ele diz assim, não temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Sabe, queridos, é interessante porque a esposa de Jó lhe disse para fazer exatamente o que o diabo queria que ele fizesse. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É como que Jó poderia ter olhado para sua esposa e dito para ela assim: arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. E aí, queridos, o texto nos mostra, e devemos nos lembrar, que Jó, então, reconhece, Jó corretamente honrou a Deus como soberano sobre a alegria e sobre a tristeza, e se submeteu à suprema vontade de Deus. Mas lá no capítulo 42, que é belíssimo texto, ele expressa uma certeza, é a certeza de que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, a doutrina da providência é um conforto para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para tanta coisa ruim acontecendo neste mundo, um mundo que jaz no maligno, um mundo que foi entregue segundo as suas vontades, porque desviaram os olhos de Deus, violência, assassinato, mas sem atribuir a Deus tais faltas, alguém pode, sem olhar para Deus, dizer: não há esperança. Mas nós podemos, sim, levantar a voz e dizer: apesar de tudo isso, apesar de toda a violência, apesar de toda a corrupção, apesar de tudo que está acontecendo, eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum plano teu será frustrado, pode ser frustrado. Sabe, queridos, além de trazer para nós conforto aos redimidos, mesmo sabendo de todas as coisas, nós precisamos ser lembrados, como diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É importantíssimo saber que a providência de Deus sobre a criação expressa o seu poder, a sua sabedoria, a sua glória, que o governo providencial de Deus é tão claro que ninguém poderá alegar que não tem ciência dentro dele, e que o Senhor está nos ensinando com a sua providência, até nos atos mais incompreensíveis aos nossos olhos. E ela também é fonte de alegria. A providência de Deus é motivo de alegria e segurança para os salvos. Sabe, porém, por outro lado, é motivo de terror para os incrédulos. Porque uma das coisas, queridos, que nós olhamos para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é o ato da justiça. Deus, tanta violência. Essa semana, uma cena terrível de uma mulher grávida que for assassinada.
e tirado o seu filho da barriga, arrancado. Tanta violência, tanta coisa acontecendo. Deus, cadê a justiça? Porque nós queremos a justiça segundo a nossa vontade, segundo os nossos olhos. Mas Deus age no seu tempo. É motivo de terror para aqueles que não estão sendo guardados dentro do ato da providência de Deus, daqueles que estão longe do Senhor. Os ímpios vivem a sua vida como se nunca terão de prestar contas a alguém. Mas por mais que pensem o contrário, eles nunca conseguirão escapar das mãos de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e 17, faço questão de ler. Apocalipse, capítulo 6, nos diz assim, no versículo 15 a 17. Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O dia do Senhor é um dia de terror para os ímpios. Quando todos os pecadores, desde os maiores, os reis, até os mais baixos, os escravos, eles vão se esconder da glória do Senhor. Sabe, queridos, o ato da providência de Deus é motivo de alento para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, daqueles que descansam em Cristo Jesus, daqueles que repousam em Jesus Cristo. Mas é um ato de terror para os ímpios. E, queridos, quando olhamos para tudo isso, nós precisamos nos lembrar: Deus está controlando, dirigindo a todas as coisas. Eu quero concluir nesta manhã sabendo então que Ele é o nosso Pai Celestial. Crentes aprendem, podem aprender dessa doutrina, a providência, que o seu Pai é o Todo-Poderoso. E que seu Pai, que é Todo-Poderoso, é capaz de fazer todas as coisas necessárias para a sua salvação. Ele controla todas as circunstâncias de sua vida, incluindo as coisas que parecem ser contra eles. No caso de José, ou no caso de Isaac, Deus provê o seu tempo, a sua maneira. Deus age segundo a sua vontade. Doença, pandemia, morte, pobreza, aflição, perseguição. Não chega por mero acaso. Não estão sob controles, melhor dizendo, estão sob o controle soberano daquele que ama o seu povo e deu o seu Filho unigênito para eles. E sem dúvida, queridos, todas as coisas devem cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nos lembrando que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo uma época onde o número de pessoas que morreram é grande. Quantas e quantas pessoas partiram? Mas nós podemos também pensar, queridos, e trazer alento para nós. Quantos não foram servos do Senhor, já estão descansando as suas fadigas nessa terra? O apóstolo Paulo aqui é elucidativo para nós. O viver é Cristo. É saber que viver Cristo nessa terra é viver com sofrimento, com lutas, é negar a si mesmo. Mas sempre com os olhos postos de que o Deus providente, que o Deus soberano conduz a história da minha vida. O morrer é lucro. Quando chegar a hora de partir, é lucro. Porque é infinitamente melhor estar com Ele.
os sofrimentos dessa era presente, fruto do pecado, não se compara com a glória do porvir. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, se não for a mão providente de Deus, se não fosse o Senhor a conduzir a nossa vida, você não estaria aqui. Você não está aqui participando nessa manhã por um acaso. Ah, mas fui eu que escolhi. Ok. Nós somos livres para fazer escolhas. Nós não escolhemos ser salvo ou não. Isso é o livre-arbítrio de Deus. Somente Ele. Mas nós escolhemos, sim, muitas coisas. Você não está aqui nessa manhã participando dessa escola bíblica porque por uma mera escolha. É porque Deus quer que você aprenda isso e o conheça e coloque em prática. Nós temos praticamente mais 4 meses pela frente. Algumas semanas, dias, horas. Que bom seria pudéssemos todos os dias expressar como a canção, o hino diz: as tuas mãos dirigem o meu destino, casos para mim não haverá. Isso nos ajuda nos livrando da ansiedade, da inquietação do amanhã. Isso nos conduz a dormir à noite seguros em saber que Deus está cuidando. E se vier o chamado infortúnio? E se vier a doença? E se vier a pobreza? E se vier o marginal? Ou isso, ou aquilo? Devemos sempre nos lembrar que Deus tem um plano na história dos seus filhos. E ainda que venhamos a partir nessa terra, ela não é o fim. Deus tem um propósito. Ela é apenas o começo de uma nova história para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é terror para o ímpio, pois eles não se importam que eles façam ou que para onde vão. Certo é que todos estamos nas mãos do Senhor e não podem, ninguém pode fazer nada à parte daquele que é o juiz, o executor de todas as coisas. É conforto para o crente, terror para o ímpio. Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua providência. Providência essa que controla, regula todas as coisas. Senhor, queremos te pedir, ó Pai, que nos ajude na nossa caminhada. Ao crer e ao afirmar aquilo que cremos, não sejamos como aqueles que meramente verbalizam isso por verbalizar, mas que tomemos isso como verdade prática na nossa vida. Eu creio e vivo a partir daquilo que creio. E nós cremos na tua providência, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai prover em todas as áreas, até mesmo naquilo que é impossível aos nossos olhos, ao seu tempo, o Senhor há de prover. Ou na nossa necessidade diária, o Senhor há de prover. Certo é que o Senhor provê sobre todas as coisas. Nós te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu quero rapidamente só dar alguns avisos. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui conosco. Domingo que vem, nós vamos retornar com o nosso horário às 9 horas da manhã na nossa escola bíblica e vai ser de forma presencial na igreja. Lembrando que a nossa capacidade aí é de 30% da capacidade, então nós só podemos receber aí um número máximo de 70 pessoas. Bom, eu fico tranquilo quanto à escola dominical. Geralmente, poucas vezes tivemos esse número tão expressivo, mas lembrando que há todo um cuidado aí, a faixa etária, as crianças ainda não vão poder participar, os idosos, mas nós vamos retornar. Glória a Deus por isso. Eu creio que é por pouco tempo, viu? Você que tem filhos pequenos, você que já está na melhor idade, aguarde, logo vai passar. A gente vai liberando gradativamente todo esse processo aí do nosso retorno. Então, domingo que vem, dia 6, nós vamos começar nosso encontro presencial. E à noite, nós vamos ter a celebração da ceia, da Santa Ceia, voltando aí aos nossos encontros.
Pastor, mas eu sou idoso e eu não posso participar. Eu vou ficar sem a ceia? Não, fique tranquilo, porque durante a semana eu vou ver os dias direitinho e vou levar até a sua casa, como nós fizemos há 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás. Tá bom? Então, fique tranquilo, você vai receber na semana a Santa Ceia também. Tá? Queridos, um outro aviso. Hoje à noite nós vamos falar sobre esse tema, verdade que liberta. Né? No mundo de tantas mentiras, de tantas fake news, há uma verdade. Eita, está voando aqui sozinho, eu não estou percebendo aqui. Há uma verdade que liberta. O Senhor trouxe essa verdade e nos libertou. Cadê minha propaganda? Aqui. Verdade que liberta. Né? Então, participe conosco. Né? Vamos juntos aí cultuar a Deus, exaltar o Senhor. E as demais informações eu vou trazendo aqui na nossa página no Facebook, no grupo do WhatsApp da igreja. Outros irmãos também vão estar recebendo todas as informações aí. Tá bom? Deus abençoe. Agora, às 9 horas, nós temos a aula para as crianças, 9 e pouquinho, 9h15, 9h20. Nosso irmão Diácono Lúcio. E também, às 10 horas da manhã, aula com os adolescentes aí, para nosso aprendizado, nosso crescimento. Tem sido um momento muito edificante. Deus abençoe, um excelente dia, né? Hoje à noite ainda vamos nos encontrar, mas concordo com a Fátima aqui, a Maria de Fátima, irmã da Maria Prado. Né? Uma abençoada semana para todos, um excelente mês de setembro, né? Que possamos aí nos alegrar com esse mês. Deus vai nos presentear e prover sobre nossas vidas. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Até mais, meus queridos.